Reconhecer as letras, ler e escrever são partes iniciais do processo de alfabetização. Mas estar plenamente alfabetizado não significa apenas decodificar letras e palavras. É um processo de aprendizagem que torna o indivíduo capacitado para lutar pelos seus direitos, exercer seus deveres, participar da sociedade, ou seja, ser um cidadão. E é na escola que boa parte das pessoas aprende a ler e a escrever. Por isso o programa hoje vai mostrar soluções e também bater um papo sobre alfabetização. No programa de hoje, uma escola na Bahia que tem turmas de alfabetização para adultos e idosos. É muito mais pessoa que não sabe ler. A gente vai para um lugar, não sabe pegar um ônibus, às vezes pega até um ônibus errado. Poeta, ensaísta, tradutor, contista, romancista, dramaturgo e professor. Décio Pinhatari vai entrar na arena do debate. Comecei a tomar um pouco o gosto de escrever e de compor já no 4º ano primário do Mackenzie. E hoje começa um novo desafio, que mistura matemática com história em quadrinhos. Eu nunca tinha usado matemática dessa forma. Foi diferente do que a gente aprende na sala. Aqui na Escola Técnica Estadual Professor Basílio de Godoy, eu conheci o Jorge, a Letícia e a Yuli, que me parecem que são pessoas que gostam de ler. Jorge, como é que você aprendeu a ler, cara? Você recebeu estímulo em casa ou foi na escola? Muito na escola também, mas minha mãe sempre me incentivou muito. Ela me colocava pra ler, perguntava se eu tinha lição. Eu conheço muita gente que lê por obrigação. E às vezes nem presta muita atenção no que tá lendo. Mas quando é estimulado da família, você sente mais vontade de ler. Mas você lembra de como é que você aprendeu a ler e a escrever? Escola mesmo, mas eu lembro que quando eu era mais nova, eu tenho um irmão mais velho e ele estudava já antes de mim. Então eu ficava olhando as coisas que ele escrevia. Invejinha. Eu queria aprender a escrever. Qual a diferença que faz para um aluno, para um cidadão, na verdade, ter uma boa alfabetização ou ter uma alfabetização assim meia boca, professora? Quando ele tem essa boa alfabetização na idade escolar inicial dele, ele vai carregando, ele vai acumulando esses conhecimentos durante a vida escolar dele. Então isso facilita quando ele precisa de fazer essa interferência com a realidade. Quando ele teve essa defasagem inicial, isso dificulta para ele agora. Andando pela escola eu conheci a Vera, que trabalha aqui já tem uns 5 meses, né, Vera? Como auxiliar de limpeza. E você teve dificuldade em ler e escrever, Vera? Tive muito. Ainda tem hoje? Ler não muito, mas escrever um pouquinho. Tem muitas palavras que a gente não entende, né? Aí passa por cima. Essa dificuldade você acha que vem de onde? O aprendizado antigamente era muito bom, muito forte, né? É por isso, porque não consegui pegar mesmo, repeti muitos anos. Para mim, chegar até a 4ª foi um mau sacrifício, né? O que você acha que faz de diferença para uma pessoa que sabe ler e escrever? Ela entende as coisas, né? A gente que não sabe, não tem muito estudo, a gente não entende. Se falar, a gente fica pensando o que foi, como que é, por que aquilo, né? O que significa. Agora vamos dar um pulo na cidade de Simões Filho, na Bahia. É a hora da reportagem do tema do nosso programa, Alfabetização no Brasil.
Meu nome é Maria Aparecida Conceição da Silva, eu tenho 33 anos. Eu moro aqui atrás desse portão azul com meu filho e com meu esposo. Aqui é a casa dos meus pais. Pode entrar. Tudo bem? Minha mãe, minha aluna. Qual foi seu dia hoje? Muito trabalho? Um pouco. Eu nasci em Pernambuco, depois vim pra cá. Meus pais nunca estudaram, não, era só na roça mesmo. E a gente mesmo não aprendeu. Só aprendeu os filhos, depois cheguei aqui. Teve 9 filhos. Mas só tem 6 vivos. Desde os meus 12 anos eu tive que começar a trabalhar. Eu estudando, né? Sendo uma das mais velhas, eu tive que ajudar a criar meus irmãos menores. E aí logo comecei a trabalhar em casa de família. O ano passado eu trabalhava na casa de Dona Ana, ela já foi minha professora também, da 4ª série, e ela aí chegou e disse: Cida, tá abrindo uma inscrição, concurso, para estar ensinando jovens e adultos, alfabetização para idoso, e você pode estar se matriculando, porque é um intervalo que você é que vai escolher o horário. Então não vai te atrapalhando a trabalhar em outros lugares. E você mesmo é que procura os alunos. Você forma a sua turma, você vai no bairro, aos seus vizinhos e convida eles. Foi o que eu fiz. Fui, chamei todos eles. No início alguns até desistiram. Mas aí você vai em busca de outros alunos e consegue formar a turma. Me convidou e perguntou qual era a minha dificuldade de estudar. Eu disse: minha dificuldade é que eu sei fazer meu nome, mas minha dificuldade é de escrever as coisas certas. Aí ela disse: você não quer se matricular nada? Eu disse: eu vou. Eu queria aprender muito para eu poder ensinar meus filhos, porque eu tenho 2 filhos, tenho um de 11, vai fazer 12, e tenho uma de 4, e todos 2 estão na escola. Tenho vontade de ler história para ele, pegar um livro e botar ele sentado de junto e eu ler para eles escutarem. É muito demais a pessoa que não sabe ler. A gente vai para um lugar, não sabe pegar um ônibus, às vezes pega até um ônibus errado. A gente tem os filhos para fazer um dever, obrigada a gente pagar para ensinar, para fazer um dever que a gente não sabe fazer. E eu chegava na igreja, sempre vendo as pessoas lendo, e eu só ouvindo, né? Aí me deu vontade de estudar e eu vim. E aí eu tô gostando muito de estudar, né? Às vezes eu ia pro supermercado, era perguntando às pessoas o preço das coisas. É bom também pra gente escrever uma carta para as pessoas, para a família. Que se eu soubesse, eu sabia as horas de relógio, mas eu não conheço. Porque quando chegava na empresa, eu mesmo trabalhei na Ford Nordeste, ela fazia um relatório. Para eu sobreviver, sabe o que eu fazia? Eu pegava os papéis que a senhora colava na parede, dizia tal mecânico, tal máquina quebrou e não sei o que, copiava o que estava escrito. Aí eu digo: eu vou acabar com esse negócio aí. Eu tenho que aprender a fazer do meu próprio jeito. Então eu tenho que voltar para a sala de aula. E encontrei esse espaço aqui e eu estou aqui até hoje. Alguém lembra quais são as vogais? Quando é um nome assim com letra pouco, 4, 5 letras, eu ainda digo. Agora um nome com muita letra, eu não digo. É porque assim, a gente tem dificuldade de pronunciar essas palavras mais difíceis, né? Está em uma poesia popular, seu ator é um homem simples do povo. Quando eu estou pedindo a eles que lê para mim, eles têm a dificuldade em trocar as palavrinhas, tá trocando o som, e aí é um dia que eu trabalho. Que a maioria das vezes eu trabalho mais indo nas carteiras deles. Porque ao quadro tem alguns que, como eu já falei, não sabem ler. Então não adianta eu estar copiando muito no quadro, que até em tirar do quadro eles têm dificuldade. Assim, fico com vergonha dos outros que sabem mais, eu não sei.
aí a cabeça até dói. Aí eu paro, começo de novo. A idade. Não dá pra puxar muito, não. Mas acredito eu que eles são muito inteligentes, são pessoas assim que dá pra pedir a eles que desenvolvam mais, e eles têm feito isso. Viu? A professora vai dar uma lida aqui, vocês acompanham, vou ler devagarzinho. Maria Silva é uma empregada doméstica em São Paulo. Completou 52 anos de idade e está tomando uma decisão muito importante: retornar aos estudos da alfabetização. Tá igual a mim. Eu tô com 50 anos agora, aí eu voltei, né? Aí voltei a... Aí tô para estudar e se a gente não desistir, consegue, né? Nunca é tarde para aprender, né? Para começar. E a professora me ensinando com toda a paciência que ela tem, aí eu aprendo mesmo. Aqui, como eu já estou escrevendo hoje, não atrapalhava toda, a professora assinou aqui. Aí ela só passou cópia para mim, isso é uma dificuldade. A primeira identidade que eu tirei, eu não assinei. E hoje eu já troquei minha identidade já certinho, sem faltar letra. É bom demais. Vou no banco, às vezes, pegar o meu pagamento, já sei assinar, já sei fazer tudo lá, já sei colocar dinheiro, já sei tirar dinheiro. Não tem Czinho, A e B. Está sendo um prazer enorme para mim trabalhar com jovens e adultos. Uma experiência muito boa para mim. Há 2 anos, né, que eu venho dando essa aula, que eu tenho gostado bastante mesmo. Trabalhar mesmo é pelo amor mesmo que a gente tem, por ter minha mãe também na minha sala de aula. Isso tem sido para mim muito ótimo. Bom, atualmente o Brasil tem um índice de analfabetismo em torno de 10%. Né? São 14 milhões de jovens e adultos acima de 15 anos que não sabem ler e escrever. Estes 14 milhões, mais de 50% são pessoas de mais idade. Então, representa a falta de investimento em educação no passado. O fato do Brasil estar num processo de crescimento bastante avançado neste momento, eu acredito que em certo momento esse processo vai ser emperrado pela falta de pessoas qualificadas, especialmente de nível técnico. Isso é uma consequência de não ter investido antes na alfabetização de uma forma mais continuada. Eu nunca entendi o que é função matemática. Apresento a vocês o Joãozinho, um menino que não saía da frente da televisão. Ele passava o dia inteiro na frente da telinha. O consumo de energia da casa era medido em quilowatts por hora e a família consumia em torno de 88 kWh de energia por mês. Cada quilowatt-hora custava 38 centavos. Em junho, no seu aniversário, Joãozinho ganhou um computador. Pensa que ele largou a TV? Que nada, ficava com os 2 ligados. A casa passou a consumir bem mais energia. Chegou junho e com ele, as férias. Joãozinho passava o dia todo na frente da TV e jogando no computador. Assim, aumentou o tempo em que ele usava os aparelhos e aumentou também o consumo de energia. Olha só o que aconteceu com a conta. Esse gráfico ilustra o que é uma função matemática. É a relação entre 2 valores. A cada elemento de um conjunto corresponde um único elemento de outro. Usamos muitas vezes esse raciocínio no nosso dia a dia. A conta de luz é um exemplo. O valor a pagar depende de quanto consumimos. Aliás, com toda essa animação eletrônica, Joãozinho abandonou completamente os hábitos higiênicos. Banho? Ih, nem pensar. Olha aí como é que ficou a conta de água. Fizeram uma economia, mas bem porquinha, hein?
Décio Pinhatari é poeta, ensaísta, tradutor, contista, romancista, dramaturgo e professor. Comecei a tomar um pouco o gosto de escrever e de compor já no 4º ano primário do Mackenzie. A professora incentivava e eu comecei a escrever as primeiras composições e comecei a escrever os primeiros poemas. Junto com os irmãos Haroldo de Campos e Augusto de Campos, formou o grupo Noi Grandes em 1956, que lançou oficialmente o movimento de poesia concreta, em sintonia com correntes artísticas de todo o mundo. Tinha uma revistinha que teve só 2 números, Revista dos Novíssimos, e lá eu comecei também a publicar, e aí me enturmei com os Campos. O grupo publicou o manifesto Plano Piloto para a Poesia Concreta, traduzido em diversas línguas, e tempos depois, o livro Teoria da Poesia Concreta. Além da produção crítica e literária, o poeta e professor fez pesquisas importantes na área de literatura e teve grande relevância na arte brasileira. Eu nunca me liguei no setor de letras, não quis saber nada disso. Eu me interessei por design. Eu era ligado aos artistas, aos designers. Defendeu os tropicalistas Caetano e Gil quando muitos atacavam a nova forma de fazer música e levantou polêmicas acirradas que envolviam embates com grandes cânones literários, como Carlos Drummond de Andrade. O Drummond tinha lá umas tantas coisas que a gente admirava e tudo, mas ele depois escrevia. Depois fez um ataque, fez uma crítica gratuita ao Oswald de Andrade, que eu achei muito besta. Mais cedo ou mais tarde eu iria cobrar dele, e cobrei mesmo. Para Pinhatari, arte é sinônimo de crítica e de evolução. Décio Pinhatari, queria te apresentar aqui para o pessoal da Escola Técnica Estadual, professor Basílides de Godoy. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Obrigado. Décio, a primeira coisa, o que você lia e o que você ouvia quando era jovem e tinha idade dessa galera aqui? Bom, um tempo quase pré-histórico. Não havia televisão, só havia rádio, mas havia muito cinema, que é o que eu mais frequentava. Quando me liguei à literatura, comecei a ler literatura seguindo a história da literatura, não é? Mas isso depois que eu saí do grupo escolar, não é? Em Osasco eu fiz até o 4º ano, não tinha mais que isso. E por sorte eu pude estudar depois no 5º ano e depois todo o ginásio no Mackenzie, que tinha realmente uma bela biblioteca, além de um belo campus de futebol. Era o único instituto de ensino que tinha campus em São Paulo. O resto não tinha nada. A escola pública era sinistra, tudo escuro. Então era, né, o ensino brasileiro realmente não era saudável. As escolas não eram saudáveis. Além do mais, havia um mundo, mesmo suburbano, em Osasco, que para mim era muito rico, desde eu viver. Eu voltava do Mackenzie e jogava fora meu calçado e saía descalço para o campo brincar com a minha gente. E ali tinha o cinema, então frequentava o cinema, né, assistindo tudo que passava por lá, desde a infância até os filmes proibidos. E aqueles que causavam terror, esses foram piores, né? Frankenstein, com Boris Karloff, me perseguiu durante uns 30 anos. Eu morria de medo. Eu vi o Boris Karloff no meu quarto, antes de dormir, sentado na cama ao lado, tá louco? Então, as primeiras coisas que eu escrevi, assim, válidas, elas têm influência do cinema, né? Não só pela literatura normal, quer dizer, começando a ler os românticos, Alencar, Castro Alves. Depois a gente vai crescendo, conforme vai chegando aos 18 anos, que é o da maturidade, você vai lendo os livros mais proibidos, né? Então você pode ler o Eça de Queiroz, você pode ler o Luiz Azevedo. Pouco a pouco você vai lendo, depois passa para outras coisas, depois passa para a poesia moderna, descobre. Mas a gente então vai fazendo a leitura daqueles que entendem e sabem. Então vai fazendo os românticos e tal, aí chega nos parnasianos, e o Bilac no começo, com a poesia concreta, a gente desprezava Bilac. Depois eu fui rever o Bilac, nossa, ele sabia das coisas, né? Tem um poema lindo, ele termina: sobre a velha ouro preto, o ouro dos astros chove. Esse verso é fabuloso porque você tem 7 letras Os fechadas e a última abre, chove.
Sobre a velha Ouro Preto, o ouro dos astros chove. Isso é que é poesia, isso é que é entender do assunto, né? Ou seja, é um pensamento em cápsula. A poesia é um pensamento artístico, mas ele é encapsulado, é sintético. Ele só se dissolve na boca e na cabeça se você entender minimamente o que é poesia. Assim, o senhor certamente tem uma paixão pela versificação. Por que o senhor procurou desconstruir nos seus poemas? Foi, na verdade, um trabalho coletivo, coisa rara no Brasil, mas enfim, nós fizemos isso, os Campos, os irmãos Campos, Haroldo Augusto e eu. Nós nos propusemos um programa. Afinal, em primeiro lugar, o que é um grande poeta? Quem é grande poeta no Brasil? Por que é grande poeta? E se comparado com o resto do mundo, o que ele é? Então nós começamos a ler e comparar, desde os antigos, né, que a gente também traduziu, até passando especialmente pelos contemporâneos, né? Fosse Mallarmé, que foi o grande precursor da revolução do verso, né? Porque surgiram outras coisas, outras artes, outra música, outro som. E aí surgem os poetas que também começam a dilacerar o verso. Mallarmé foi o primeiro. Não é que ele continua fazendo verso, mas ele distribui o poema nas páginas, ele usa o espaço e também até cores ele pensou em usar e usou. São 11 páginas, mas não tem mais do que 10 palavras em cada página. Ele distribui a música numa partitura verbal. O verso se mantém até certo ponto, mas a partir dali você sabe que outra coisa é possível. O concretismo surgiu na Europa como um movimento de vanguarda nas artes plásticas durante a década de 1930. O termo concreto servia de oposição ao conceito de abstrato. No Manifesto da Arte Concreta de 1931, Theo van Doesburg introduz o termo arte concreta. É uma arte que precisa se desvincular totalmente de uma imitação da natureza. O concretismo mais tarde iria se desenvolver também na música, através de compositores como o francês Pierre Schaeffer. O termo poesia concreta surge no Brasil em 1956, através da Exposição Nacional de Arte Concreta no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Estavam presentes o grupo Noigrandes, composto pelos irmãos Augusto e Haroldo de Campos, Décio Pinhatari e Ronald Azeredo. Além desses, Ferreira Goulart e Vladimir Dias Pino também participaram da exposição. Em 1958, o Noigrandes assina o primeiro manifesto, chamado Plano Piloto para a Poesia Concreta. A poesia concreta é bastante visual. O espaço em branco da página passa a ser valorizado como um agente estrutural. Ela também é caracterizada pela abolição do verso tradicional e pelo predomínio de substantivos e verbos. Eu lembrei de uma coisa que é uma capa polêmica de um disco do Tom Zé. Todo mundo aqui conhece Tom Zé? Sim, né? E em 74, se não me engano... Sim, foi muito engraçado mesmo, né? Nós vivíamos no tempo da ditadura militar e censura e essas coisas, né? Aí o Tom Zé fez um disco chamado Todos os Olhos. Aí ele pediu para ver se eu lançava, fazer um projeto de capa para o disco dele. Eu falei, bom, aí eu não vou perguntar. Eu falei, será que se inclui o olho do cu? Então, foi aí que eu resolvi usar esse olho. E eu queria fotografar, entende? Um olho... Entendo. O olho... E houve a moça que se propôs a ser o modelo. O problema, justamente, todos os olhos, é que tinha uma bola de gude que tinha que colocar no buraquinho. E, de qualquer maneira, eles fotografaram o tal Todos os Olhos, enfim. É isso. E a capa foi feita e todo mundo estranhava. Aquele era o tempo da ditadura e falou, nós vamos tirar um sarro e vamos realmente fazer uma coisa pornográfica, onde as pessoas, e engraçada, onde as pessoas que descobrirem, tudo bem, o que não descobrirem, fica por isso mesmo, fica registrado o nosso protesto aqui contra a ditadura. Foi isso. E foi feito e está lá todos os olhos do Tom Zé. É que você tem essa característica de vanguarda, né? Você acha que os artistas ainda arriscam, assim, fazer um negócio desse, Evelyn?
Olha, eu acho que hoje em dia, tirando o funk, né, que coloca o forró, mas eu acho que os artistas mesmo de hoje não se arriscam. Você acha que a arte hoje em dia ainda critica, ousa? A gente tem um exemplo do Zé Celso. Ele usa o nu, às vezes, como uma crítica. Aí eu penso que seja um ponto de vanguarda, assim, a maioria das peças dele, ele usa o nu como um protesto, assim. Existe arte de vanguarda ainda hoje? Não, é difícil. Hoje não há. É difícil você ver que haja novos movimentos. Houve um momento de... né? E as coisas estão mais ou menos estagnadas ou estacionárias. Mas sempre haverá. Sempre haverá, porque no mundo da arte essa não é apenas uma vanguarda. Nem vanguarda é necessariamente escandalosa. Mas hoje é a média de um público possível que estabelece o padrão de julgamento moral. Agora, teve a Tropicália. Eu queria que você falasse um pouco por que você defendeu tanto o Caetano Gil e a forma deles fazerem arte. Sim, né? Porque não se admite, né, que baianos, negros, morenos ou não, fiquem, na verdade, criando uma música que rompe com a tradição do samba e da música brasileira e fiquem imitando coisas que eles aprenderam com os Beatles, que eles aprenderam com o rock, que eles aprenderam com Bob Dylan, que eles aprenderam com aqueles que eram os grandes da sua época, que fizeram furor nos Estados Unidos e no mundo. Sempre houve um certo nacionalismo no Brasil, retrógrado. Então, tudo que vinha do exterior era pichado pela pseudo-elite nacionalista. Você citou vários poetas que você lê ou gosta. Dentre os poetas recentes, assim, existe algum que te chama bem a atenção? Mas eu digo recente mesmo, de 90 para cá. A essas alturas já nem estou autorizado a falar qualquer nada. Estamos numa fase de tal redundância, então eu sou muito radical nesse sentido. Toda poesia que aparece em versos, eu leio em diagonal. É um modo de você fazer uma taquigrafia especial, uma leitura rápida e dinâmica, porque o nível de redundância é tal que eu leio em diagonal. Não preciso ler verso a verso. Porque o verso hoje, poetas em verso no Brasil não tem qualidade nenhuma. E no mundo todo, ninguém mais faz versos. O verso está morrendo de morte morrida. Nós dissemos que ele ia sumir mesmo. Então, nosso plano piloto, que é o nosso manifesto, começa assim mesmo. Há 50 anos atrás, 60, né? Dando por encerrado o ciclo histórico do verso. O verso não é mais sinônimo de poesia. Agora, é preciso saber fazer versos. Porque a poesia mundial, dos nossos 2000 anos, inclusive, sem falar na oriental, nós precisamos continuar a traduzir os poemas. E o que você acha da televisão hoje em dia, Décio? A importância da televisão é o aqui e agora do mundo. Mesmo quando se você vai ver o que é uma série americana, ou inglesa, ou francesa, outra coisa, é tudo uma outra coisa. Você vê cultura naquilo, mesmo sendo de massa. Nós sabemos até fazer novela. Até que a novela brasileira tem nível mesmo, é até exportada para a China. Nós sabemos fazer, mas nós não temos dinheiro. Décio, queria te agradecer pela participação aqui do debate. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Obrigado pela participação de vocês também, galera. Décio Pinhatari, obrigado. We'll meet again. Agora vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos com mais uma etapa do desafio. Caminhos da Escola volta daqui a pouquinho.
Essa cidade foi fundada pelos portugueses para defender a antiga capital Vila Velha dos ataques dos holandeses e dos franceses. O Caminhos da Escola está em Vitória, no Espírito Santo. Vitória é uma das 3 capitais brasileiras que ficam em uma ilha. Você sabe quais são as outras 2? Os conhecimentos de matemática estão na escola e na nossa rotina. Todo dia a gente usa conhecimentos de matemática, desde tarefas simples como comprar o pão e receber o troco, e até para calcular o quanto você vai gastar de gasolina para fazer aquela viagem e visitar seu primo que mora lá longe em Pindamonhangaba. Qual é o seu nome? Ângela. Ângela trabalha com o quê? Estou fazendo pública. Você era boa de matemática na escola, Ângela? Fala a verdade. Não. Você usa muito matemática? É pra tudo, cálculo, tudo, né? Fora cálculo, assim, você usa pra quê? Várias coisas, igual aqui agora. Tô fazendo um cálculo pra tirar uma xerox, é matemática, né? Quantas cópias você vai tirar? Vou tirar 7 cópias. E quanto é o xerox? 10 centavos. Vai dar quanto? 70 centavos. Aí, garoto! Tá bom na matemática, hein? Tá rápido, né? Pensa rápido. Agora eu vou conversar com o professor de matemática Jean-Pierre. Ele vai explicar um pouco mais sobre a importância da matemática, como ela evoluiu como ciência e como é útil no nosso dia a dia. Professor Jean, eu acabei de fazer uma pesquisa na rua e perguntei para as pessoas como é que elas usavam a matemática no dia a dia delas. Por que a gente tem tanta dificuldade de enxergar a matemática além das contas, além dos cálculos? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é número, né? É fórmula, é conta. E às vezes a gente não sabe que essa cadeira aqui, por exemplo, foi feita de uma forma matematicamente para produzir a cadeira. Só que essas formas é uma coisa da matemática pura, né? E aí fica difícil deles encontrarem aonde que está a matemática. Mas então onde mais a gente usa matemática, se não na conta, se não no cálculo? Vai se usar para se fazer um remédio, para se dosar as quantidades. Vai se usar na música, para se formar as escalas e os intervalos musicais. Professor, a gente tem um quadro dentro do programa Caminhos da Escola que chama Desafio, onde a gente propõe uma atividade para um grupo de alunos e professores. E aí eu queria saber de você qual a sugestão que a gente pode dar para esse grupo de alunos e professores para que eles entendam melhor a matemática. Poderia ser o livro do Malba Tahan, O Homem que Calculava. Nesse livro há vários contos, eles podem adaptar esses contos, né, para o cotidiano deles, ali, porque eles utilizam na vida deles, um problema matemático, né? Ilustrar isso de forma em quadrinhos, por exemplo, acho que seria legal, né? Então eles podem usar os quadrinhos para entender um pouco mais de matemática. Você acha que isso dá certo, então? Eles vão gostar daquilo ali, vai trabalhar essa parte afetiva deles, né? Acho que vai ser interessante, vai ser legal. Então, Jean, você é o nosso novo cliente do desafio aqui no Caminhos da Escola. E o nosso cliente para o desafio Matemática em Quadrinhos é o professor Jean-Pierre. Oi, gente, tudo bom? Prazer, eu sou o Léo, apresentador do programa Caminhos da Escola, da TV Escola. E hoje vocês estão aqui para participar de um desafio. Só que antes da gente começar, eu quero saber quem é que gosta de matemática. Fala a verdade. Galera, esse desafio ele é composto de 3 etapas e eu vou dividir vocês em 2 grupos. Cada grupo vai ficar com um professor. Cada etapa do desafio vale 10 pontos. Esse desafio tem muito a ver com matemática. Tem um livro de um cara chamado Malba Tahan que chama O Homem que Calculava. E dentro desse livro ele explica problemas do cotidiano através da matemática. E o objetivo final desse desafio é justamente pegar um desses contos, adaptar para a realidade de vocês e dar uma solução para esse problema, transformando esse conto numa história em quadrinhos. Posso começar o sorteio então? Pode. Primeiro aluno do grupo da professora Leslie é a Lorena Toledo. Foi dada a largada, que vence o melhor.
Bom, galera, agora eu vou explicar para vocês o que vai acontecer nessa primeira etapa. É uma etapa de pesquisa. Então, vocês vão pegar o livro do Malbatarran. Desse livro, vocês vão tirar o conto e vão adaptar, como eu falei, para a realidade de vocês. O problema vai continuar o mesmo. O que vai mudar é a história. Quando vocês escolherem o conto e escolherem esse problema matemático, vocês também vão ter que dar a solução para esse problema. É isso que a gente quer hoje de vocês. No final do dia, então, o jurado vai avaliar vocês pelos seguintes critérios. O primeiro critério é sobre a pesquisa e o uso dos conhecimentos de matemática, aí vai valer 3 pontos. O segundo critério é o apontamento do problema e a solução, também vai valer 3 pontos. E por final, o trabalho em equipe e também a qualidade do trabalho escrito, vale 4 pontos. Agora eu preciso batizar o grupo de vocês. Alguém tem uma sugestão? Anaconda. Anaconda? Eu achei legal caricatura, porque tem que ser mais contraído para as pessoas se fixarem mais. Então quem vai ser o líder do grupo Anaconda? O Carlos. Quem vai ser o líder do grupo Caricatura? Natália. Meu nome é Natália, tenho 17 anos e estou no 3º ano. Eu gosto de desenhar, costurar, ficar na internet, ler. Meu nome é Carlos Henrique, tenho 16 anos. Eu gosto de sair, ir ao cinema, ir ao teatro, ler um livro. Pela vantajosa divisão feita entre os irmãos Damir, partilha em que todos os 3 saíram lucrando, couberam 18 camelos ao primeiro, 12 ao segundo e 4 ao terceiro, o que dá um resultado, 18 mais 12 mais 4, de 34 camelos. Nossa visita ao suco dos mercadores, Beremiz e o turbante azul, o caso dos 4 quatros, o problema dos 50 dinares. O cenário, então, é o quê? É o mercado. Isso. Envolve o quê? Uma relação de dívida, né? A gente adaptou para onde, então? Pra escola. Pra escola, pra cantina, que é um local também de compra e venda. Eu achava legal a gente substituir por uma coisa da atualidade. Pô, a mesada. Sabe o que seria legal? Herança. No caso, seria legal passar a história em um banco. E no caso, chegasse uma família reivindicando, vamos dizer, 35 milhões de reais que não conseguisse se dividir e que tivesse um cara, um economista, pra ajudar. Quando que uma pessoa, você vai chegar no banco, o economista vai te dar 1 milhão? Nunca. Pode ser o cara mais rico, ele não vai te dar 1 milhão pra ajudar você a dividir sua herança. Mas é uma história. O banco tá lá pra ganhar dinheiro. Alimento, cesta básica. Não, tá tendo, zero. Não tá tendo enxurrada? Não tá tendo negócio de arrancos, coisas assim? Vai levar a cesta básica pra dividir pras pessoas. Tipo, divide, tipo assim, um lugar onde tem mais gente e tal. Divide por quem tá passando mais necessidade. Mas é isso aí, vai ser solidariedade. Gente, hoje em dia não tem ninguém bom. Acho que fechou, né? Então, vamos lá. Vê se a gente tá tudo aí o que tá pedido. Tipo, meio que contar a nossa história também? Não, aí acho que já é no quadrinho? Já é no quadrinho. Muitas vezes, a gente imagina o estereótipo do aluno que é muito bagunceiro em sala de aula, que ele não dá nada de fora dela, né? Mas a gente vê o contrário. Muitas vezes os alunos rebeldes se tornam os mais criativos, os mais espontâneos. E o aluno que é o exemplo do aluno perfeito e tal, às vezes ele some. Ele não consegue demonstrar fora da sala de aula essas qualidades. Acho que foi a primeira vez na minha vida, acho que em toda a escola mesmo, que eu trabalhei em equipe. Que todo mundo deu opinião, e falou, e escreveu, e correu atrás, todo mundo. Eu gostei muito. Galera do grupo Caricatura, como é que vocês estão se saindo? Já escolheram um conto do livro? Como é que tá? Já escolhemos e a gente tá indo muito bem. Tá indo muito bem? É ideia toda hora. É ideia toda hora. A gente tá bem adiantado, a gente já conseguiu montar a nossa história, já tem uma ideia boa. Preciso saber agora qual é o conto do livro que vocês escolheram. Líder? Os 35 camelos. Agora vocês vão ter que adaptar esse conto para a realidade de vocês. Qual foi a história que vocês escolheram? A gente pegou situações que vem acontecendo com frequência no Brasil, em casos de enxurrada, enchente de desabamento, famílias sem lares. Qual foi o conto que vocês escolheram? O conto dos 50 dinares. Tem uma questão matemática dentro desse conto. Vocês entenderam a questão? Que questão é essa? Vamos supor o seguinte, ele vai lá e ele compra um liquidificador que custa R$30. Aí ele divide esses R$30 para ele pagar um tanto todo dia. Aí vamos supor que ele chega na segunda-feira, ele paga, sei lá, R$10. Chega na terça, ele paga R$5. Chega na quarta, ele paga mais 10. Aí chega na quinta, ele paga 5. Somando, dá os R$30. Só que ele deve R$30. Como ele pagou 10, vai ficar faltando 20. Aí, né, aí ele vai lá e paga mais 5, fica faltando 15. Uhum. Aí ele paga mais 10, fica faltando 5. Uhum. Somando isso aqui, dá 40. Então ele percebeu que o tanto do produto
não era diferente do da parcela. Eu achei que essa maneira foi interessante de fazer matemática. Eu nunca tinha usado matemática dessa forma. Foi diferente do que a gente aprende na sala. Não sei se eu teria, assim, vontade de ler, né? Como teria de um livro normal. Porque matemática... Galera, chegou a reta final dessa primeira etapa do desafio. A professora Jaqueline se dispôs a participar com a gente dessa etapa do desafio e ela que vai avaliar o trabalho de cada um dos grupos. E quem vai começar a apresentação dos trabalhos vai ser a galera do grupo Anaconda com o Carlos Henrique. O nosso trabalho, o título é O Caso dos 50 Dinários, que conta a história de Berenice, um menino que vai a uma mercearia. Chegando lá, o dono da mercearia vê que ele tem uma certa facilidade com a matemática e resolve tirar uma dúvida que o atormentava durante muito tempo. E essa dúvida que ele tinha era que 2 amigos deles tinham uma dívida com ele e essa dívida era de 50 dinários. E eles resolveram pagar essa dívida em 4 parcelas. Só que, porém, eles pagaram as dívidas em parcelas com valores diferentes. No final dessa dívida, a soma da dívida dele deu 50 dinários e, por coincidência, a soma que ele pagou também deu 50 dinários. O outro, que também tinha pegado o empréstimo com ele, a soma que ele pagou deu 50 dinários. E no final, quando eles foram somar dos devedores dele, né, os valores que ele estava devendo, tinham dado 51. Então a dúvida dele era por que o valor pago por ele era 50 reais certo e por que tinha sobrado 1, porque ele ainda devia 1. Então essa era a dúvida dele. E a gente levou essa história para uma escola. Agora a gente passa a apresentação para o grupo Caricaturas. Bem, o nosso conto é Os 35 Camelos, que conta a história do senhor calculista que resolveu ajudar 3 irmãos que estavam com dificuldade de dividir a herança. Como ela falou, tinha 35 camelos, que era para ser dividido, só que tinha um que estava carregando eles. Então, ele, para não dar briga, para ninguém ficar com um camelo a mais, um camelo no meio, para prejudicar a herança, ele somou isso um camelo para dar 36, que seria par, e teria que fazer uma divisão exata. E agora é a adaptação para a realidade. A gente vê nesse texto uma forma de solidariedade. Então a gente usou no nosso conto algo que está acontecendo no Brasil, somente no Nordeste, que é a enchente, famílias sem lares, coisas assim. Então a gente fez. Seria uma forma de um senhor doar cestas básicas para dividir entre os 3 estados. Ele ia dividir por necessidade. Um estado, mais cidades sofreram, então ele ganharia mais cesta básica. Um outro estado tinha menos, então ele ganharia mais ou menos. Um outro estado já teria sido ajudado pela população de lá, que não tinha sofrido, então ele também ganharia menos ainda. E dessa forma iria sobrar. E esse que sobrou, ele irá doar também, só que para uma instituição de câncer. Quer acrescentar mais alguma coisa, Natália? Não, é isso mesmo. A gente quis acrescentar que não só naquela época, mas também na realidade tem pessoas que ajudam, conseguem ajudar todos da maneira que precisam. Bom, galera, a gente vai começar a avaliação pelo primeiro critério, que é pesquisa e uso dos conhecimentos matemáticos, vale 3 pontos. Os 2 grupos mostraram muito bem, né, a presença da matemática no assunto abordado. Eu dei como 2 pontos para cada equipe. Em alguns momentos, um grupo deixou de falar um pouco mesmo de qual operação que foi utilizada, mas os 2 grupos apresentaram muito bem. Agora a gente vai falar sobre o apontamento dos problemas e também das soluções. O grupo Caricatura, né, mostrou muito bem a questão da enchente no país. Eu acho que o grupo foi muito criativo e o grupo Anaconda usou um tema atual também, que é a escola, porém está mais próximo, né, da gente. Então o grupo Caricatura, eu dei 3 pontos para esse grupo e 2,5 para o grupo Anaconda. Agora a gente vai para aquele critério que dividimos em 2. O trabalho em equipe e o trabalho escrito. Os 2 grupos se apresentaram muito bem. Eu senti uma segurança maior no grupo Caricatura. Apesar daqui também foi legal, mas eu dei uma nota maior para o grupo Caricatura. 2 pontos, 1,5 ponto para o grupo Anaconda. Quanto à parte escrita, o grupo Anaconda apresentou um trabalho muito caprichado, né? A questão da estética do trabalho, muito organizado, porém meio sucinto. Eu achei assim bem resumido a parte escrita, pelo fato de não detalhar tanto o que iria expor. Jaqueline, e o grupo Caricatura? Detalharam bastante a parte escrita, bem explicado, tá? Achei alguns errinhos de ortografia
Então, devido a pontos positivos e negativos nos dois grupos, eu dei 1 ponto para o primeiro grupo e 1 ponto para o segundo grupo também. No somatório da coisa toda, a gente ficou o seguinte: 7 pontos para a galera do Anaconda e 8 pontos para a galera do Caricatura. Vocês são vencedores da primeira etapa, parabéns. Eu acho que ficou faltando me ferir de novo o trabalho, porque a gente errou e eu não aceito erro. As pessoas ficaram contando vitória antes da hora. Mas acho que a gente desenvolveu uma ideia boa, mas desenvolveu pouco. Podia ter desenvolvido mais a ideia. Tropicália foi o nome dado pelo artista plástico Hélio Oiticica para uma instalação feita em 1967. Era um labirinto sensorial que tinha palavras, araras, areia, água, além de um aparelho de televisão. No ano seguinte, esse nome se tornaria o título de uma canção. Tropicália, de Caetano Veloso, trazia a proposta de uma mistura entre o samba e a orquestra sinfônica. Estava nascendo o tropicalismo. A principal influência do movimento tropicalista foi o Manifesto Antropofágico, publicado por Oswald de Andrade em 1928, que defendia que a cultura brasileira deveria comer simbolicamente outras influências para não ser engolida pelas culturas estrangeiras. O tropicalismo foi principalmente um movimento musical, que teve como principais expoentes Gilberto Gil, Gal Costa, Rogério do Prati e os Mutantes, além do próprio Caetano Veloso. Também foram nomes muito influentes os poetas concretos Augusto e Haroldo de Campos. Os artistas eram contra a ditadura e a caretice. Eram transgressores artísticos que queriam fundir o Brasil arcaico com o Brasil moderno. O tropicalismo deixou a sua marca também nas artes plásticas, em que se destacaram, além de Oiticica, Lígia Clark com seus objetos sensoriais. No teatro, Zé Celso rompeu com regras e abriu espaço para um novo panorama experimental. A poesia e a história do grande Décio Pinhatari fizeram companhia para a galera da Escola Técnica Estadual Professor Basilídio de Godoy aqui em São Paulo. Foi um bate-papo super descontraído. tvescola.mec.gov.br é o endereço na internet onde você acha esse e outros dos nossos programas. E se quiser mandar uma mensagem para a gente, tvescola.mec.gov.br é o nosso e-mail. A gente se vê semana que vem aqui no Caminhos da Escola. Até lá!